aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. O anime que retorna aqui pro canal é Shingeki no Kyojin 3, parte 2, episódio 14, ou melhor, 51, se você for somar tudo aí que já teve lançado até então. E caramba, eu gostei bastante do episódio, mas tem algumas pontuações que eu tenho que fazer relacionado ao timing e à direção da obra em si. Mas antes de começar, peço aquele like para estar ajudando aí o canal, e também se você curte esse tipo de vídeo, impressões, análise e informações do mundo dos animes, se inscreve no canal para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Beleza? Então deixa de enrolar e vamos falar do que interessa, como foi esse episódio. Shingeki no Kyojin começou muito bem, as coisas pareciam estar bem tensas e nesse dado início aí de tensão, a gente vê aí que realmente eles estão em posição de se ferrar. É a única coisa que veio à minha cabeça. Logo de início a gente vê também que no caso o Reiner ele começa a se dirigir à muralha, onde está ali tanto o Raven como também o Armin e o Levi e o resto do pessoal ali das tropas. Também a gente tem a situação que os cavalos ficaram do lado de fora e justamente do lado da muralha Maria, né, onde está ali aquele titã macaco Zord lá muito poderoso. Então as coisas ficaram bem complicadas, onde desse momento a gente vê que o Reiner ele começa a chegar cada vez mais perto ali da muralha e se prepara para subir nela, onde até mesmo sobe nela, começa a subir. E aí é nesse momento que a gente acaba vendo aí os momentos de estratégia em si. Tudo nesse episódio é baseado em estratégia. Temos um pouco de ação, mas nada muito grandioso. A gente sabe muito bem que a expectativa para Shingeki no Kyojin ter uma temporada de extrema batalha é muito grande. E desde a primeira temporada eu não vi isso acontecer mais. Realmente a primeira temporada é a que mais tem lutas, batalhas e coisas realmente bem tensas mesmo. Mas fora isso, as outras temporadas elas não conseguem replicar de fato a mesma coisa que aconteceu com a primeira temporada, que era realmente batalhas insanas. A gente tem algumas lutas ali, algumas ali, mas nunca nada insano. Creio eu que essa pode chegar a ser igual à primeira, né? Ter aquela batalha insana e tal. Mas é meio difícil, tendo em vista que mudou o estilo das coisas. Tudo agora é mais conversado. O que acontece é que a gente vê ali que nesse momento que eles ficaram no impasse, vemos uma parte importante. Essa aí foi uma parte bem importante, que é justamente o Erwin, ele pensando e vendo o que está acontecendo de fato ao redor dele. E ele começa a ver assim, rapaz, a galera quer ferrar os cavalos pra gente ficar sem comida. E aí, com o tempo, eles podem ficar esperando a gente morrer de fome, tendo em vista que eles não precisam se alimentar na forma de titã. E isso é um problema. Outra coisa também é que o Eren iria ficar fraco também, tendo em vista que ele, no caso, estaria na forma normal dele. Agora me responda uma coisa. Beleza, essa teoria de que eles não vão ter fome, que eles ficariam naquela forma ali de titã o tempo todo esperando eles morrer, não é válida para Eren. Como é que Eren ia ficar fraco se Eren também tem a mesma capacidade? Então isso é meio estranho, né? No caso, se o Eren pode virar titã, na forma de titã, ele nunca iria precisar comer algo ou algo do tipo. Vai saber, talvez o titã macaco lá, ele também não tem essa propriedade não. Só os titãs mais fracos que tem, né? Eu não entendo muito bem a fisiologia dos titãs e também não é muito bem explicado, então vou deixar isso pra lá um pouquinho. No fim das contas, o que a gente acaba vendo é que em dado momento ele manda o Eren, no caso, se transformar para que o Reiner ele mude seu curso de ataque. Em vez de ele concentrar e atacar os cavalos, simplesmente ele voltar a correr atrás do Eren. E isso seria a cartada aí do Raven para poder ferrar com todos os planos dos titãs e aí ter uma carta na manga e poder meio que negociar e balançar as coisas na guerra ali. E a gente vê que ele literalmente começa a pensar novamente e chega à conclusão que ele vai ter que mudar de opinião. Uma coisa que eu não tô gostando de Attack on Titan é que ele virou um shonen comum, infelizmente. Porque como a gente já sabe que existem pessoas dentro de todos os titãs, daqueles titãs principais, agora a gente fica vendo o pensamento dessas pessoas. Era muito mais legal quando era só um titã ali, gigantão, e ele simplesmente ia fazendo as coisas. Você não estava vendo o que o inimigo estava pensando. Era muito mais misterioso e muito mais legal. Agora é como um personagem qualquer, um cara controlando Megazord ali que fica pensando estratégia, pá e pá. Eu acho isso um pouquinho chatinho, porque forçou muito, na minha opinião, tá? E isso é coisa do mangá. É uma escolha que o autor teve. Isso me preocupa um pouco. Foi uma mudança que eu não curti tanto, né? Por conta da história ter mudado e muitas coisas sendo reveladas.
Mas, em contrapartida, mano, que direção legal, eu gostei pra caramba, uma animação muito boa, fluida, cheia de efeito, e isso é o que deixa Shingeki no Kyojin muito acima de qualquer outra obra, porque o anime é muito bem feito, cara. Sem falar também da história em si, né, a narrativa é muito legal. No fim de tudo, o que a gente acaba vendo é que o comandante acaba pedindo para que o Levi fique tomando conta dos cavalos ali junto com algumas pessoas. O Armin vai para outro local para poder resolver algumas coisas relacionadas ao que está acontecendo. E também a gente vê ali que existem alguns esquadrões que vão ali dar apoio ao Eren na luta contra o Reiner. E aí é justamente o peça-chave, né? No caso vai ficar o Reiner versus o Eren lutando. E começa essa luta. A luta pra mim não é tão empolgante. É legal, mas não é tão empolgante. O que tirou a empolgação foi justamente essa questão deles ficarem pensando muito. O Eren tudo bem, isso aí é até legal. Mas quando fica o Eren, o Reiner, todo mundo pensando junto, parece um shonen comum, tá ligado? Eu achei isso estranho, isso tirou o impacto que eu tinha mais quando tinha a primeira temporada. E aí ficou aquela luta picotada, né? Sempre cortava pra alguma coisa. Outra coisa também que é legal e não é. Sobre esse episódio eu gostei, velho, mas ao mesmo tempo eu consigo me irritar com algumas coisinhas. Esse é o problema desse episódio, porque eles ficam fazendo muito flashback, muita informação durante as lutas, e isso meio que me incomoda. Eu acho incômodo, porque não rolava tanto isso na primeira temporada, não que eu lembre. E aí o que acontece é que a gente vê uns flashbacks para explicar que tipo de arma vão usar ali contra o Reiner, que seria de fato uma ponta de lança com granada, vamos dizer assim. E aí, no caso, é explicado que isso foi desenvolvido há um bom tempo e todo mundo já estava sabendo do que era. E aí eles já estavam prontos para entrar para a guerra, para lutar ali, e todo mundo já teria treinado bastante com essas lanças para saber como fazer e como utilizá-la. E aí começa a luta, é bem legal porque o Eren agora ele já está expert em controlar, no caso, o seu congelamento. Ele pode fazer punhos com soqueira, um monte de coisa que infelizmente foi cortada, né? A gente não viu muito treinamento dele sobre isso. E aí é que é bem legal que a gente vê ele lutando e quebrando os ossos dessa carapaça que o Titã blindado tem. E mano, mais uma vez eu digo a você, a animação é muito legal. Uma coisa que chama bastante atenção é a trilha sonora, né? Como sempre, a trilha sonora de Shingeki no Kyojin é muito bem feita e realmente empolga. E aí, os momentos finais é o que eu gostei mais ainda, é quando a gente vê que parece que o Eren tá perdendo, mas não, o Eren não tá perdendo, faz tudo parte do esquema. E aí o Eren dá um golpe no Reiner para poder afastar ele de si mesmo. E quando o Eren tá longe dele, é o momento perfeito para todo mundo ali poder atacar e enfiar aquelas lanças nele. E mano, é granada até as horas do cara, velho. É enfiando, explodindo ele de dentro pra fora. A melhor forma de lidar com ele é explodir ele de dentro pra fora. E realmente é bem efetivo, apesar que eles usam bastante pra conseguir ferrar ele. Mas como ele é acostumado a não precisar se proteger, né? Ele não tava nem ligado no que poderia acontecer. E aí o que acontece é que simplesmente todo mundo pega ele de surpresa. E mano, o finalzinho foi que foi legal, velho, porque ficou uma tensão, né, vendo ali as granadas chegando perto do corpo do próprio personagem e chegando ao ponto de explodir e lascar ele de vez. Enfim, galera, eu curti bastante esse episódio, achei legal, mas ao mesmo tempo muitas coisas eu fico meio que querendo criticar, porque tipo, meio que tira a empolgação do episódio em si, da luta em si, essas paradas que estão tendo. Espero que mais pra frente não precise explicar outro equipamento ou outras coisas que eles tenham em mãos que não foi apresentado antes, por conta de cortes. Espero que isso não aconteça, porque realmente tira um pouquinho da minha animação. Mas ainda assim, estou curtindo bastante a Shingeki no Kyojin. Não tem como não curtir, né? É uma obra muito bem feita e muito bem elaborada. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações do vídeo que eu postar aqui todo dia. Beleza? Valeu, galera!